No século XV, navios portugueses cruzaram oceanos desconhecidos, levando nas velas uma cruz vermelha. Esta não era uma cruz qualquer, era o símbolo da Ordem de Cristo, a organização mais rica e poderosa de Portugal. Mas poucos sabem a verdade por trás dessa cruz. Poucos conhecem a história secreta que conecta os cavaleiros mais temidos da Idade Média com a maior façanha da humanidade, a descoberta de novos mundos. Esta é a história de como uma ordem militar perseguida, torturada e queimada viva na França ressurgiu em Portugal sob um novo nome. É a história de como esses cavaleiros, dados como mortos, financiaram secretamente as grandes navegações e conquistaram o mundo inteiro. Para entender essa história, precisamos voltar ao ano de 1119, quando 9 cavaleiros franceses chegaram a Jerusalém logo após a Primeira Cruzada. Esses homens, liderados por Hugo de Payens, fizeram um voto radical. Dedicariam suas vidas à proteção dos peregrinos cristãos que viajavam para a Terra Santa. Eram guerreiros, mas também monges. Chamaram a si mesmos de pobres cavaleiros de Cristo do Templo de Salomão. O historiador francês Alain de Murger, professor emérito da Universidade de Paris e uma das maiores autoridades mundiais sobre o tema, explica em sua obra Os Cavaleiros de Cristo que a Ordem do Templo foi o primeiro exemplo de uma criação original da cristandade medieval, a fusão entre a vida religiosa e a vida militar. Eram monges que lutavam, guerreiros que rezavam. Em 1129, no Concílio de Troyes, a ordem recebeu o reconhecimento oficial da Igreja Católica. O influente abade Bernardo de Claraval tornou-se seu maior defensor, escrevendo a regra primitiva que governaria a vida desses cavaleiros. E a partir daquele momento, os templários se tornaram imparáveis. Segundo Malcolm Barber, professor emérito da Universidade de Reading e descrito como o maior especialista vivo sobre os templários, em sua obra definitiva The New Knighthood, a ordem cresceu de forma extraordinária. Em apenas algumas décadas, os templários possuíam castelos, fortalezas e propriedades por toda a Europa e pelo Oriente Médio. Não respondiam a reis, apenas ao Papa. Eram isentos de impostos, podiam cruzar fronteiras livremente, eram um estado dentro dos estados. Mas os templários não eram apenas guerreiros temíveis. Ellen Nicholson, professora emérita da Universidade de Cardiff e autoridade mundial em ordens militares, demonstra em sua obra The Knights Templar que os templários se tornaram os pioneiros do sistema bancário internacional. Reis e nobres depositavam suas fortunas nas comanderias templárias. Mercadores usavam as letras de câmbio templares para fazer negócios entre continentes. O Templo de Paris funcionava como o banco central da Europa medieval. Os templários tinham tudo: poder militar, riqueza incalculável, influência política e a proteção da igreja. Pareciam invencíveis. Mas o poder absoluto desperta a inveja absoluta. E havia um homem na Europa que os observava com olhos de cobiça. Filipe IV da França, conhecido como Filipe o Belo. Filipe estava desesperado. Suas guerras contra a Inglaterra e Flandres haviam esvaziado os cofres do reino. Ele devia enormes quantias aos templários. E os templários, fiéis aos seus votos de pobreza pessoal, mas não institucional, eram credores implacáveis. O rei francês precisava de uma solução. E seu conselheiro, Guillaume de Nogaret, tinha um plano diabólico. Na madrugada de sexta-feira, 13 de outubro de 1307,
uma operação militar secreta foi executada em toda a França. Por ordem de Filipe IV, centenas de cavaleiros templários foram presos simultaneamente em suas comanderies. De Murger, em sua obra Auge e Queda dos Templários, descreve este dia como o início de uma das maiores injustiças da história medieval. As acusações eram monstruosas: heresia, adoração a ídolos, sodomia, cuspir na cruz durante rituais secretos. Eram acusações absurdas, mas Filipe sabia que não precisava de verdade, precisava apenas de confissões, e para consegui-las, usaria o método mais eficaz da época, a tortura. Malcolm Barber, em The Trial of the Templars, obra considerada a análise definitiva do processo, documenta com detalhes horripilantes os métodos usados contra os cavaleiros. Eles eram esticados em potros, queimados, privados de sono, submetidos a tormentos inimagináveis. Sob tanta dor, muitos confessaram crimes que jamais cometeram. Depois, quando a tortura cessava, retiravam as confissões, mas era tarde demais. O Papa Clemente V, que deveria defender a ordem, estava politicamente dependente da França. Havia se mudado para Avignon, território sob influência francesa. Estava, como descrevem os historiadores, refém de Filipe. Mas mesmo assim, o Papa hesitou. Ele sabia que algo estava errado. E então aconteceu algo extraordinário, que só foi descoberto 7 séculos depois. Em 2002, a paleógrafa italiana Barbara Frali, trabalhando nos arquivos secretos do Vaticano, fez uma descoberta sensacional. Ela encontrou um documento datado de 20 de agosto de 1308, conhecido como o Pergaminho de Chinon. Este documento, publicado em sua obra Os Templários e o Pergaminho de Chinon, prova que o Papa Clemente V absolveu secretamente Jacques de Molay e os líderes templários de todas as acusações de heresia. O Papa sabia que eles eram inocentes, mas sob pressão imensa de Filipe IV, não teve coragem de tornar pública essa absolvição. Em 1312, no Concílio de Viena, Clemente V proclamou a bula Vox in Excelso, dissolvendo oficialmente a Ordem dos Templários. Os bens da ordem deveriam ser transferidos aos hospitalários, mas Filipe IV não permitiu. Ele confiscou tudo na França. E então veio o ato final. No dia 18 de março de 1314, numa pequena ilha no rio Sena, em Paris, Jacques de Molay, o último grão-mestre dos Templários, foi queimado vivo. Ele tinha mais de 70 anos. Regine Pernod, a grande medievalista francesa, documenta em Os Templários que Molay, mesmo diante das chamas, retratou publicamente todas as confissões forçadas e declarou a inocência da ordem. Segundo as crônicas, Molay teria lançado uma maldição antes de morrer, convocando Filipe e o Papa a comparecerem diante de Deus dentro de 1 ano. O Papa Clemente V morreu em 20 de abril de 1314, apenas 1 mês depois. Filipe IV morreu em 29 de novembro do mesmo ano, aos 46 anos. Seus 3 filhos, que reinaram em seguida, morreram todos jovens e sem deixar herdeiros homens. A dinastia capetiana direta se extinguiu. Os templários haviam sido destruídos, ou assim parecia, porque enquanto Filipe IV queimava templários na França, algo extraordinário estava acontecendo na extremidade ocidental da Europa. Em Portugal, um rei muito astuto estava executando a maior manobra política de sua vida. Dom Dinis, rei de Portugal entre 1279 e 1325, era conhecido como o rei poeta e o rei lavrador. Mas ele também era um político brilhante, e quando a ordem para prender os templários chegou a Portugal em 1308,
Dom Dinis fez algo que nenhum outro rei europeu ousou fazer. Ele recusou. O historiador brasileiro Ricardo da Costa, em seu artigo Dom Dinis e a Supressão da Ordem do Templo, explica que o rei português tinha dois motivos principais. Primeiro, os templários haviam sido fundamentais na formação de Portugal. Eles lutaram ao lado de Dom Afonso Henriques na Reconquista, construíram castelos estratégicos como Tomar, Pombal e Almourol, defenderam as fronteiras contra os mouros. Portugal devia sua própria existência aos templários. Segundo, Dom Dinis era pragmático. Ele sabia que Portugal ainda tinha fronteiras a defender, terras a povoar, e precisaria continuar a guerra na Península Ibérica e, eventualmente, no norte da África. Perder os templários seria um desastre estratégico. Então, Dom Dinis começou uma intrincada negociação diplomática com o Papa. Luiz Felipe Oliveira, professor da Universidade do Algarve e especialista em ordens militares portuguesas, documenta em seu trabalho Duas Memórias em Confronto que Dom Dinis argumentou que Portugal precisava de uma ordem militar para defender suas fronteiras. Ele propôs criar uma nova ordem que absorveria todos os bens e membros dos templários em Portugal. Após 4 anos de negociações, no dia 19 de março de 1319, o Papa João XXII emitiu a bula Ad Ea Ex Quibus, criando oficialmente a Ordem da Milícia de Jesus Cristo, conhecida como Ordem de Cristo. Flávio Rodrigues Andrade, mestre em História Ibérica pela Universidade Federal de Alfenas, descreve em sua dissertação esta manobra como uma das mais astutas da história medieval. A nova ordem seguia a mesma regra de Cister que os templários. Usava hábitos brancos com cruz vermelha, apenas ligeiramente modificada. Sua primeira sede foi Castro Marim, mas em 1357 mudou-se para Tomar, exatamente a antiga sede templária. Ademir Luiz da Silva, doutor pela Universidade Federal de Goiás, demonstra em sua tese que a Ordem de Cristo era, na prática, a continuação dos templários sob um novo nome. Os mesmos homens, os mesmos castelos, as mesmas terras, a mesma missão. Mas havia uma diferença crucial. Em Portugal, os templários não foram perseguidos, não foram torturados, não foram queimados. Eles sobreviveram. E mais do que isso, eles prosperaram. José Matoso, o maior medievalista português do século XX, explica em sua monumental História de Portugal que a Ordem de Cristo se tornou progressivamente mais subordinada à coroa portuguesa do que ao Papa. Era uma ordem militar, sim, mas também era um instrumento do Estado português. E esse instrumento seria usado para algo que mudaria o mundo para sempre. No ano de 1417, morreu Dom Lopo Dias de Souza, mestre da Ordem de Cristo. E o rei Dom João I fez algo sem precedentes. Conseguiu que o Papa nomeasse seu próprio filho, o infante Dom Henrique, como novo governador e administrador da Ordem. Dom Henrique tinha apenas 23 anos, mas já havia provado sua coragem na conquista de Ceuta, em 1415. A partir daquele momento, os imensos recursos financeiros da Ordem de Cristo foram canalizados para um projeto revolucionário, a exploração marítima do Atlântico e da costa africana. O infante Dom Henrique, usando o dinheiro da Ordem, financiou a construção de caravelas, a formação de navegadores, a criação de mapas, o desenvolvimento de instrumentos de navegação. As caravelas portuguesas que partiram de Lagos e de Sagres levavam nas velas a cruz vermelha da Ordem de Cristo. Não era apenas um símbolo religioso, era o emblema da organização que pagava por tudo: os navios, os mantimentos, os salários dos marinheiros. A Ordem de Cristo
era a patrocinadora oficial dos descobrimentos. Em 1419, navegadores portugueses chegaram à Madeira. Em 1427, aos Açores. Em 1434, Gil Yanes ultrapassou o Cabo Bojador, considerado até então intransponível. Em 1443, o Papa Eugênio IV emitiu a bula Etsi Suscepti, confiando à Ordem de Cristo a jurisdição espiritual sobre todos os territórios descobertos. Era uma conquista sem precedentes. Boxer, em O Império Marítimo Português, e Disney, em A História de Portugal e do Império Português, documentam como a Ordem de Cristo esteve no centro financeiro e administrativo da expansão ultramarina. Quando Vasco da Gama chegou à Índia em 1498, era membro da Ordem de Cristo. Quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500, as velas de suas naus ostentavam a Cruz Vermelha Templária. Roger Crowley, em Conquistadores, Como Portugal Forjou o Primeiro Império Global, demonstra a magnitude dessa conquista. Em menos de um século, Portugal, um reino pequeno na periferia da Europa, criou o primeiro império verdadeiramente global da história. Suas fortalezas e feitorias se espalhavam da África ao Brasil, da Índia à China, do Japão a Timor. E tudo isso foi financiado pela Ordem de Cristo. Os mesmos templários que Filipe IV tentou destruir em 1307, os mesmos cavaleiros que Jacques de Molay viu queimar nas fogueiras de Paris. Eles não morreram, eles se transformaram e conquistaram o mundo. Pense nisso por um momento. Em 1307, Filipe IV acreditou que estava destruindo os templários para roubar suas riquezas. Ele conseguiu o dinheiro, mas perdeu tudo o mais. Sua dinastia se extinguiu, a França mergulhou na Guerra dos 100 Anos. O poder francês se fragmentou. Enquanto isso, os templários que Portugal protegeu financiaram a maior revolução geopolítica da história humana. Eles não perderam o poder, apenas mudaram de território. Não perderam a riqueza, apenas a multiplicaram. Não perderam a influência, apenas a expandiram para 3 continentes. A cruz templária que Jacques de Molay viu pela última vez em 1314, sendo queimada em Paris, reapareceu nas velas das caravelas portuguesas que descobriram novos mundos. Os pobres cavaleiros de Cristo se tornaram os financiadores do maior império do século XVI. A ordem que Filipe tentou aniquilar ressurgiu sob outro nome e conquistou mais territórios do que qualquer rei medieval jamais sonhou. Esta foi a maior vingança da história. Não foi uma vingança de sangue, foi uma vingança geopolítica. Enquanto Filipe e seus descendentes desapareceram, os templários, transformados em Ordem de Cristo, escreveram a história. No dia 22 de abril de 1500, a armada de Pedro Álvares Cabral avistou terra no horizonte ocidental. Eram 13 navios com cerca de 1.500 homens, e em todas as velas a cruz vermelha da Ordem de Cristo brilhava ao sol. Aqueles homens não sabiam, mas estavam prestes a pisar em território que mudaria para sempre a história de Portugal e do mundo. Mas havia algo que poucos sabem sobre a descoberta do Brasil. Documentos recentemente analisados sugerem que aquilo não foi um acidente, que os portugueses sabiam exatamente para onde iam, que havia um plano secreto, traçado com precisão, financiado pela Ordem de Cristo. Um plano que envolvia mapas secretos, conhecimentos ocultos e uma estratégia geopolítica de conquistar terras antes mesmo que os espanhóis soubessem de sua existência. Essa é uma história que contaremos em breve, a história de como o Brasil não foi descoberto por acaso,
a história de como os herdeiros dos Templários, usando o conhecimento que guardaram por séculos, executaram uma das maiores operações de inteligência geopolítica da história. Se você gostou dessa história, assista ao vídeo sobre Cristóvão Colombo aqui no meu canal e descubra outro mistério das grandes navegações. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Bom, pessoal, então chegamos ao fim de mais uma aula aqui do nosso canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like e comentários, né, para que esse vídeo ganhe relevância junto à plataforma do YouTube. Bom, pessoal, eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até breve!